do idoso envelhecendo. Boa noite, galera do Primeiro Plantão! Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma live do Primeiro Plantão. Hoje com o assunto do manejo do atendimento do idoso na situação de emergência. Vocês estão me ouvindo, galera? Tá tudo bem? Tranquilo? Então, eu queria deixar alguns recados primeiro. Para quem está vendo a live, esse ponto de interrogação, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. É só clicar e fazer sua pergunta que a gente vai responder. A setinha do aviãozinho é para você informar para outra pessoa que essa live está acontecendo, mandar isso é muito importante também para o canal. Lembrar que essa live ela vai ficar salva por 24 horas e ela também vai se transformar em uma aula no YouTube. É importante que a galera acompanhe o Primeiro Plantão também no YouTube, isso favorece o canal e a gente consegue fazer mais e mais aulas para todos vocês. Esse é um assunto que ele está ganhando muita importância, né? Por quê? Porque a população ela vem envelhecendo. A pirâmide populacional brasileira ela vem se modificando. Atualmente, os idosos correspondem a 13% da população. E em 2050, eles serão mais de 30% da população. E isso não é só no Brasil, é em todo o mundo. Isso está acontecendo mundo afora. Nós estamos diminuindo a taxa de natalidade e a gente tem aumentado a expectativa de vida. E o serviço de saúde, inegavelmente, ele vem melhorando, né? A gente vem cada vez mais descobrindo problemas antes, a questão da investigação, a farmacogenética agora, né? Usar o medicamento adequado de acordo com a sua evolução genética. A gente sabe que 5% das pessoas elas não vão melhorar com qualquer medicamento. Por quê? Porque existem diferenças genéticas de adaptabilidade do remédio. Então isso é muito importante, está sendo muito estudado. E com o advento das tecnologias, cada vez mais novos medicamentos e novos tratamentos eles serão incorporados. O que vão fazer com que a gente viva mais, ainda bem, graças a Deus. E também com a questão da educação da população em relação à parte alimentar, em relação às atividades físicas, ao desenvolvimento da mente, a gente vem progressivamente também vivendo muito mais e melhor. Eu queria começar a live de hoje contando para vocês um caso clínico, uma história, que é uma história que todos vocês vão se deparar em qualquer um dos seus plantões. É importante que a gente tenha essa história, porque eu vou colocar alguns pontos em relação ao manejo do atendimento. É uma história simples, é um caso simples muito comum que a gente vê muito. Então, a nossa paciente, eu vou chamar ela hipoteticamente de Maria. A dona Maria, ela é uma senhora de 84 anos. E ela está morando numa casa de repouso, num asilo. Essa casa de repouso, a família, ela é pouco presente, ela quase não vai visitar a Dona Maria. Por quê? Porque a Dona Maria, nos últimos 10 anos, veio desenvolvendo progressivamente uma demência, um mal de Alzheimer. Ela não tem outras doenças conhecidas. E nesse dia, com a cuidadora, ela teve um descuido momentâneo e a Dona Maria caiu. E caindo, ela bateu o seu quadril direito contra o chão. A cuidadora rapidamente foi lá socorrê-la e naquele momento ela tinha muita dor no quadril direito e não conseguia mais permanecer de pé. Ela até que tentou, mas não conseguia. O membro mostrava um encurtamento e uma rotação externa, com muita dor no quadril. Então foi convocado a equipe de APH, que prontamente chegou no local, observou que ela realmente tinha sinais de uma fratura do fêmur, é o diagnóstico clínico, né, de encurtamento com rotação externa do membro, isso lembra muito fratura de fêmur, e o APH com sinais vitais normais, ela estava um pouco taquicárdica, acreditava-se que pela dor, e foi conduzida até a unidade de emergência. E lá se deparou com você, com o médico, que atendeu prontamente, foi solicitado um acesso venoso, todas as monitorizações necessárias para essa paciente, glicemia, enfim, foi colhida uma história ampla, onde foram relatados os medicamentos que ela usava, e depois disso
ela foi solicitada uma avaliação da ortopedia. A ortopedia realmente considerou a fratura de fêmur, a paciente foi hospitalizada e dias depois disso ela vem evoluindo com tosse, com queda do estado geral, com adinamia, e a Dona Maria foi transferida novamente à unidade de emergência e agora você lá, o médico, se depara com uma situação. O que está acontecendo com a Dona Maria? Porque ela já tinha sido operada do fêmur, foi feita uma cirurgia, uma fixação daquele quadril. E aí você diagnostica com uma pneumonia. Então, essa história é muito comum em todas as unidades de emergência, tanto a intercorrência do paciente idoso, essa evolução, as quedas associadas às fraturas do quadril, elas estão associadas a um aumento muito significativo das infecções. E essa infecção que surgiu depois de 3, 4 dias dentro do hospital é considerada uma infecção já nosocomial. E é nesse momento que surge quem? A família da Dona Maria. E a família veio de fora, é uma família abastada, que nesse momento exige de você, o médico da emergência, todo o cuidado necessário. Eles querem investimento total na Dona Maria. Eles querem que você cuide dela com todas as prerrogativas necessárias, sem nenhum demérito ao tratamento. Então essa realidade é uma realidade que é muito enfrentada por todos nós emergencistas. E é nesse momento que cabe uma reflexão. Por quê? Eu tenho que dar todo o atendimento, mas eu tenho que pensar também na qualidade de vida da Dona Maria. Eu tenho que pensar naquele paciente idoso. Então, durante a aula de hoje, a gente vai abordar todas essas conotações de todos esses temas tão amplos que é o atendimento geriátrico. E é isso que a gente vai encontrar no seu primeiro plantão, pode ter certeza disso, entendeu? Então vamos lá, vamos agora fazer uma reflexão com um pouco de conhecimento técnico em relação ao manejo do paciente idoso. Primeiro ponto é que todo paciente idoso ele merece uma avaliação geriátrica ampla. Essa avaliação geriátrica, ela não é uma tarefa só do médico, ela é uma tarefa multidisciplinar. Quanto mais eu abordo esse paciente de forma multidisciplinar, mais sucesso eu vou ter em todos os pontos de atendimento. Por quê? Porque é importante a tarefa, o papel do fisioterapeuta, da equipe de enfermagem, da fonoaudiologia na realimentação desse paciente. Essa abordagem, através de psicoterapia, vai favorecer o meu tratamento. Quando eu tenho a abordagem do paciente idoso só da forma médica exclusiva, eu vou ter alguns problemas. Por quê? Eu vou olhar só do meu ponto de vista, da minha ótica, e o paciente ele não é só o biológico. Ele tem envolvido todo o aspecto biopsicossocial. Isso é muito amplo e merece sempre destaque. Uma outra questão é que eu tenho que entender o que é o processo natural do envelhecimento. Então, todos nós aqui já entendemos que a senescência, o processo natural do envelhecimento, vai progressivamente diminuindo as funções orgânicas habituais. Então, no quiz a gente colocou alguma questão lá, por quê? Porque realmente eu não tenho quase nenhum aumento das minhas funções. Eu tenho sempre diminuição, perda progressiva da elasticidade da pele, da minha atividade muscular cardíaca, dos meus músculos e a perda progressiva de músculo ao longo do tempo, da osteoporose, da perda da viscosidade cutânea, da motilidade intestinal, da minha atividade neuronal. É uma perda progressiva e isso tem a ver com o envelhecimento. Todos nós passamos por um processo progressivo de envelhecimento. E essa senescência, ela precisa ser entendida. Esse envelhecimento, ele será progressivo e é óbvio que depois dos 80 anos de idade, ele vai se intensificar muito mais.
Hoje, as estatísticas mostram que quando eu tenho 72 anos em média no Brasil, é a expectativa de vida. Esse número vem aumentando progressivamente. Em 1940, por exemplo, esse número era 30 pontos abaixo. Então, eu vivia em média 50 anos, né? Menos que isso, talvez. Imagina, isso aumentou progressivamente. E em 2050, a expectativa de vida hoje, nossa, seria de mais de 80 anos, em virtude daquelas coisas todas que eu contei para vocês. Então, conhecer a senescência é muito importante e entender as limitações que o idoso vai passar, porque nós não nos entendemos enquanto idosos. A gente vai envelhecendo, mas a gente acha que nós somos a mesma pessoa. É importante a gente relatar isso ao paciente, mostrar isso ao nosso paciente, que muitas vezes as atividades precisam ser modificadas. Vou dar como exemplo, eu tenho uma paciente, a minha primeira paciente do consultório aqui, a dona Maria. Ela chama Maria mesmo, Maria Graça, e ela tem hoje 95 anos. E ela desenvolveu somente uma insuficiência cardíaca, que foi meio que um processo natural do envelhecimento dela, e agora ela está tendo algumas alterações relacionadas a fraturas de vértebras ocasionais da coluna. Ela ficou com uma cifose muito importante. E ela, gradativamente, ela vem perdendo função, mas ela é uma pessoa completamente lúcida. E ela foi funcionária dos Correios, de um outro país, então ela é uma pessoa super esclarecida. E ela consegue manter todas as suas funções neuronais preservadas. E ela acredita que ela consiga fazer isso da forma com o corpo, mas infelizmente ela não consegue mais. Então ela não guarda repouso, não tem jeito, a família é toda presente, ela é um amor de pessoa. E eu preciso em toda consulta ser reticente nisso, que ela precisa manter algum grau de repouso agora, porque senão ela não vai conseguir manter essa vitalidade por tanto tempo. E olha que ela já tem 95 anos, né? Um beijo para dona Maria. No idoso é muito importante o diagnóstico diferencial amplo. Por quê? Porque o idoso, ele tem mais chance de complicações sempre, ele permanece mais tempo na unidade de emergência, ele usa mais recursos diagnósticos e ele complica, tem um potencial de gravidade muito mais rápido. Então, eu preciso atendê-lo de forma breve e rapidamente chegar ao diagnóstico. Porque quando eu tenho o diagnóstico, eu vou conseguir realmente estabelecer o tratamento. Quanto mais rápido e preciso eu for no diagnóstico, melhor. Mas esse meu diagnóstico diferencial, ele tem que ser amplo, ele tem que abranger várias das possibilidades. Por quê? Porque nem sempre o quadro apresentado pelo idoso é um quadro simples. O diagnóstico, ele vai colocar outras possibilidades de dificuldades que são menos comuns na pessoa adulta. E é muito importante na questão do diagnóstico que eu tenha a presença do acompanhante, da pessoa que segue o idoso, daquela pessoa que convive com ele, do cuidador ou do familiar. Porque essas alterações muitas vezes elas são discretas, mas quem acompanha o idoso conhece, vivencia, está com ele diariamente. Esse acompanhante vai perceber mudanças que nós médicos temos que investigar de duas formas: através da avaliação básica da vida diária. O que é isso? São as atividades inerentes a todos os seres humanos. Nós precisamos ter as nossas atividades básicas. Tomar banho, nos alimentarmos sozinhos, dormir adequadamente. Todas essas atividades, elas precisam ser questionadas na minha avaliação geriátrica ampla. Porque pequenas alterações perceptíveis nas atividades básicas da vida diária possibilitam que eu incorpore novos diagnósticos. Eu também preciso ficar atento às minhas atividades instrumentais da vida diária, que são, por exemplo, as coisas que eu consigo fazer habitualmente. Hoje, atender o telefone, comer sozinho, com os talheres, guardar as minhas roupas. Quando eu consigo fazer atividades diárias, uma série de conotações físicas são possíveis.
E no idoso, quando eu altero essa minha atividade de instrumentais diários, alguma coisa acontece de errado. Vou fazer uma analogia, idoso é igual criança nessa hora. A gente percebe que o nosso filho fica doente quando ele já não está mais brincando, ele está quietinho, ele muda a atividade habitual. Então, a queda do estado habitual é muito marcante no idoso. Quando isso acontece, algo está errado. Então a gente precisa perguntar como que era o status performance antes, o que ele fazia e como estamos agora. Essa avaliação vai nos demonstrar muito em relação ao segmento, a necessidade de internação e ao diagnóstico propriamente dito. As doenças no paciente idoso podem sofrer apresentações atípicas. Ela não é tão comum como a história natural de uma doença no paciente adulto. Eu tenho que ficar ligado nisso, principalmente no tocante a um grupo de patologias importantíssimo, que são as infecções. O paciente idoso, como todos nós, podem fazer infecções e elas são mais comuns. E quais infecções? As infecções respiratórias, as infecções urinárias, as infecções abdominais, que não são tão frequentes, mas são. A diverticulite, por exemplo, é muito comum no paciente com mais idade. Então, é uma infecção que pode passar desapercebida, como a colicistite aguda. Eu já cansei de operar senhor de idade com quadros de colicistite complicada. E eu também tenho as infecções de pele, que são muito frequentes. E muitas vezes essas infecções elas estão contidas, por quê? Porque nós não avaliamos adequadamente o paciente. Então eu preciso colocar o paciente e despí-lo adequadamente, examinar o meu paciente idoso, colocar a mão, entendeu? Então infecções perineais são comuns, da bolsa escrotal, hérnias inguinais que passam desapercebidas. Viu, galera? Tá legal aí? Estão ouvindo? Isso daí é muito frequente. A gente precisa ficar atento, entendeu? A gente não pode, porque essas apresentações atípicas, elas acontecem. Vou contar uma história para vocês que eu vi recentemente. Um paciente de idade, ele tinha um abdômen globoso, todo mundo achou que fosse um fecaloma, aquela história de fecaloma, todo mundo examinou o paciente aqui. Quando a gente foi abaixar realmente a roupa para examinar a região perineal, ele tinha uma hérnia encarcerada. Uma hérnia encarcerada que passou desapercebida de muitas pessoas. Então é comum isso. Ainda mais se o paciente for gordinho, por exemplo. A gente não olha, a gente não observa. Eu tenho que tocar, colocar a mão, examinar o meu paciente. Eu volto sempre naquela colocação, história, exame físico. Na unidade de emergência, essa máxima básica, ela é muito importante, porque grande parte dos diagnósticos você vai fazer como? Com história, exame físico, sempre. Então, nas infecções, eu tenho que ficar atento a algumas medidas, assim. Idoso geralmente não faz febre. A ocorrência de febre, quando presente, denota, habitualmente, 90% das vezes, infecções bacterianas. Então, se eu tenho um idoso com febre, 90% das vezes é infecção bacteriana. Mas é muito comum eu ter infecção, pneumonia, infecção urinária, de pele, enfim, sem febre. O que vai acontecer? Geralmente eu vou ter uma queda do estado geral. Eu vou ter uma dinamia, eu vou ter perda do apetite, eu vou ter o idoso não conseguindo mais fazer o que antes fazia, uma diminuição daquele status performance que aconteceu, entendeu? Então isso tem que ficar muito marcante, assim, isso é muito comum. Isso talvez seja, as infecções sejam uma das síndromes mais comuns no paciente idoso. Então, nessa hora, eu tenho que entender se esse paciente ele realmente é morador de uma casa de repouso. Por quê? Porque vai mudar um pouco a minha epidemiologia e eu vou ter que cobrir agentes comunitários mais específicos naquele lugar. São tratados muitas vezes como se fossem nosocomiais, porque são estruturas onde moram outros idosos que convivem na mesma condição. Então, as casas de repouso nisso, elas guardam uma certa particularidade. É muito comum a gente acrescentar antibióticos muito mais potentes na avaliação inicial do idoso por eles serem moradores desses locais, do que propriamente aqueles que moram com a família.
E no idoso a gente tem algumas síndromes que são características, que são básicas, e é disso que a gente vai falar agora. Essas síndromes, elas merecem muito destaque no paciente idoso. Elas são importantes de conhecimentos de nós médicos, porque é o que a gente vai ver no paciente e o que é importante. Então, além das infecções, como eu falei, eu tenho que lembrar dos 3Ds. Esses 3Ds têm relação com a atividade, com o comportamento do idoso. Então, quais são os 3Ds? A demência, o delírio e a depressão. Eu vou começar com a história da demência. A demência, ela é habitualmente uma questão progressiva e lenta. Ela começa e vai gradativamente se transformando numa perda progressiva, geralmente relacionada à memória. E quando que a gente percebe isso? Existem doenças que vão levar a isso, como as demências de etiologia vascular, por exemplo, pós-AVCs, como a microangiopatia cerebral, como também as demências de etiologia genética, como por exemplo o Alzheimer. E também temos a demência senil, que tem a ver só com o envelhecimento natural desse cérebro. A gente tem que ficar muito ligado nisso, porque a demência é um quadro progressivo e habitualmente o idoso ele não vai percebendo o que vai acontecendo, mas as pessoas que convivem com ele sim. Então vou esquecendo coisas, objetos em locais onde não devia, panela no fogo, esquecem as atividades agendadas, esquece muitas vezes conversas que acabaram de acontecer. Vale lembrar sempre que essa perda habitualmente é muito mais da memória recente e progressivamente das memórias antigas, né? A demência, muitas vezes, ela é considerada também um sinal natural do envelhecimento, como na senil, por exemplo. A demência hoje tem inúmeros tratamentos, então se o paciente ele vem apresentando isso, é importante que a gente procure um neurologista o mais breve possível, porque existem tratamentos. Antagonistas da acetilcolinesterase, a memantina, são usados hoje nas demências, como o Alzheimer, com algum retardo do aparecimento disso. A Xexana não tá legal, tá tossindo, coitada aí pra vocês, né? Ela tá aqui, mas ela tá sofrendo com essa tosse o final de semana inteiro. Uma outra síndrome que é marcante é a síndrome do delírio. E o que é o delírio? O delírio já é um pouco diferente. Ele tem o aparecimento agudo. Ele não é igual à demência, que vem acontecendo devagarzinho, paulatinamente. Não. O delírio é uma alteração comportamental aguda. E ele tem diversas apresentações. Hiperreativo, quando é aquele idoso que começa a arrancar todos os acessos, quer levantar da cama, não para quieto um minuto. Esse geralmente, o hiperreativo, tem melhor prognóstico do que o hipoativo. O delírio hipoativo é aquele do paciente apático, que ele está confuso, mas ele não fala, ele fica quieto. E isso tem os piores índices de morbimortalidade. O delírio ele é muito comum quando eu tiro o paciente idoso do seu ambiente natural. Então ele não está mais na casa dele, eu altero o período de sono-vigília, isso é comum quando eu hospitalizo o paciente. Também tem relação com o uso de medicamentos, então o uso de benzodiazepínico, por exemplo, no paciente idoso, tem uma relação estrita com o delírio. E o delírio ele atrapalha muito porque ele aumenta todos os índices. Índices de internações hospitalares, tempo de internação, uso de ventilação mecânica, enfim, inúmeros outros componentes aí, eles são alterados, indicadores são alterados com o delírio. E o delírio muitas vezes é de difícil tratamento. Um dos melhores tratamentos é eu fazer esse paciente voltar ao seu ambiente natural. Então, estar com a família, nos aproximarmos do cuidador, fazer com que ele volte a se alimentar no tempo certo, que ele volte a ter o seu ambiente, o teu sono adequado. Isso favorece o tratamento do delírio.
muito mais do que qualquer medicamento. Mas é óbvio que existem tratamentos e tratamentos medicamentosos modernos hoje. Então, existem o uso de antipsicóticos, existe a dexmedetomidina, que é o Precedex, que a gente tem usado muito em unidade de emergência e em ambiente de terapia intensiva, com ótimos resultados, né? E a gente tem cada vez mais evitado o uso de benzodiazepínico. E também a gente tem que lembrar do terceiro D, que é a depressão. Né? Mais de 60% dos idosos, eles têm algum grau de depressão. Isso, eu geralmente falo assim, quando nós estamos chegando na idade idosa, a gente vê muito mais perto a linha de chegada do que a de partida. E isso é um motivo natural de sentirmos deprimidos. Né, de muitas vezes observarmos que não atingimos todos os nossos objetivos. E isso precisa ser trabalhado psicoterapicamente. Então é muito importante na abordagem ampla e multidisciplinar que a gente aborde esses fatores com os familiares e que a gente aborde isso de uma forma com o psicólogo mesmo, sabe? Uma forma técnica. Porque em conversa, quando o idoso ele tem essa possibilidade de interação, de medidas socioeducacionais, coletivas, musicoterapia, artes, ele melhora isso, ele aumenta muito o seu grau de interação e, consequentemente, a sua relação. Então, a gente, quando tem a depressão, eu não preciso só do medicamento. É comum a gente usar antidepressivo e a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque muitas vezes eu preciso do comportamento, da mudança comportamental. Vale lembrar aqui, e por isso a observação, que a depressão eu acabo medicando. E no idoso eu tenho um critério que eu preciso ficar muito ligado, chamado polifarmácia. Vocês sabem o que é polifarmácia, galera? Já ouviram esse termo? Polifarmácia, já não? Quem já, coloca aí, marca aí. Polifarmácia é quando eu uso mais de 4 medicamentos para diferentes problemas. Então, quando eu faço isso, eu estou usando polifarmácia. E isso aumenta muito os meus riscos de reações adversas, que já são mais comuns no idoso, e das interações medicamentosas. O que mais acontece? Acontece que o idoso ele vai em diversos especialistas, e cada um trata de uma coisa específica, de uma doença, e acaba colocando os medicamentos sem que ele consiga concatenar todos. Então, eu vou lá no neurologista e ele me dá um antiparkinsoniano. Eu vou no gastro e ele me dá um inibidor da bomba de prótons. Eu vou no cardiologista e ele me dá um antiarrítmico. E depois, quando eu associo todos os medicamentos, eu tenho diversas interações medicamentosas. Foi pensando nisso, uma das perguntas lá do nosso quiz, que se propôs, a Associação Americana de Geriatria propôs uma classificação de Beers. O que é isso? Ela coloca uma lista de 50 medicamentos em 3 grandes grupos. No grupo dos que eu não uso nunca, naqueles que eu tenho que usar com moderação e naqueles que eu posso usar habitualmente. Com isso, eu vou saber as melhores interações. Por quê? Porque na polifarmácia o que é mais marcante não são medicamentos raros que causam os efeitos colaterais. Pelo contrário, são os medicamentos de uso habitual. Então é hipoglicemia antioral, é anticonvulsivante, é antidepressivo que causa isso. Então eu tenho que ficar muito ligado. E eu tenho que lembrar também que com o tempo, o que acontece? Eu perco massa muscular e eu aumento o tecido de gordura no idoso. Então aquelas drogas que são lipossolúveis, elas ganham muito mais tempo na sua absorção e no seu metabolismo. Vou dar um exemplo clássico aqui, que é o diazepam. Então o diazepam ele tem um metabolismo lá, uma meia-vida de 12 horas. Mas no idoso, como ele tem muito mais gordura, esse metabolismo aumenta. Então o que acontece? Às vezes o idoso não usa benzodiazepínico, ele está agitado lá na enfermaria à noite e se acaba prescrevendo um benzodiazepínico, né? E aí o que acontece? Ele
dorme no outro dia e fica horas dormindo. Aí passa o médico assistente e fala assim, mas nossa, o paciente, aconteceu alguma coisa? Será que ele AVCzou? Vai lá, corre, faz tomografia. Muitas vezes não era nada disso, era o uso do medicamento. A gente acabou medicando o paciente e esse paciente ele vai ter um metabolismo muito mais lentificado. Aquela droga vai ficar usando muito mais tempo. Então é importante observar essa questão da polifarmácia, essa interação entre os medicamentos. Tem uma pergunta? Se tem alguma dica para ir diminuindo as doses de medicamentos como o clonazepam? Ah, tá. O benzodiazepínico, né? Ele é um dos produtos, e o clonazepam, eu acho que é um dos piores disso. A gente já teve isso numa aula aqui com a Flávia, que foi o seguinte, Renato, benzodiazepínico é um medicamento que causa tolerância e dependência. Então, assim, a retirada, ela é muito difícil, ainda mais com o clonazepam, que dá inúmeros eventos colaterais, assim. Quando você suspende abruptamente, dá dor de cabeça, indisposição, a pessoa troca o sono, vigília, é terrível. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir desacostumando progressivamente. E essa pergunta do Renato vai abordar, assim, para mim uma outra coisa, assim, um outro pensamento, que eu tenho que sempre pesar nessas situações a questão custo-benefício, sabe, Renato? Porque assim, ó, o que vai me valer? Muitas vezes uma senhora, ele tem 80, igual a Dona Maria do nosso caso, 84 anos, ela dorme super bem com o clonazepam toda noite. Aí eu falo, não, eu tenho que tirar o clonazepam porque isso está fazendo mal para ela. E aí eu suspendo o clonazepam e ela fica inquieta, ela cai da cama e ela se agrava. Para quê? Né? Vai fazer tanta diferença na vida da Dona Maria isso? Então, talvez eu tenha que pensar a relação custo-benefício, sabe? De manter o clonazepam. Ela se adaptou bem àquele medicamento, eu vou tirar para quê, entendeu? Tem que sempre pensar isso, o custo-benefício das coisas. Né? Muitas vezes no paciente idoso eu não vou dar a ele o melhor tratamento que seria ao paciente adulto. Vai ser o melhor tratamento para que ele precise. Então, assim, essa abordagem é o que a gente chama de, hoje, relação médico-comunicacional. Eu preciso entender o que realmente o meu paciente precisa. Vou usar uma frase aqui do Stephen Covey. Compreenda para depois ser compreendido. Então, eu preciso entender o que aquele paciente realmente tem, o que ele precisa, como é a vida dele. Entendendo a vida dele, eu vou julgar o que é melhor como médico, mas não da minha ótica só, do que eu acho que é o melhor, o que é o melhor para ele. Então, tem um professor que ele participa aqui do curso de pós-graduação, um beijão pro Júlio aí, e o Júlio ele falou uma frase um dia que eu uso até hoje, assim. Na medicina de emergência, e nós estamos falando de um tema de emergência, não é o que o paciente tem, é o que o paciente precisa. E o que o nosso paciente precisa? Muitas vezes ele precisa de uma atenção, muitas vezes ele precisa daquele medicamento que ele já usa. Eu não tenho que fazer grandes mudanças, sabe? Eu tenho que muitas vezes continuar um tratamento. Né? Não estou aqui favorecendo a dependência ao benzodiazepínico, tá, Renato? Não é isso. Mas é que muitas vezes eu quero retirar um produto que... Mais na unidade de emergência. Ainda mais na unidade de emergência, assim, sabe? Aqui eu tenho que manter a estabilidade daquele idoso para que rapidamente eu consiga retirá-lo dessa condição com o diagnóstico correto para que ele não tenha todos aqueles problemas relacionados. Principalmente em relação ao delírio com esse tempo, porque a demência eu não vou conseguir modificar, ela é progressiva. E a depressão eu preciso tratar isso de uma forma coordenada multidisciplinar. Quais as outras grandes síndromes nesse paciente idoso que eu preciso e mereço destaque? Um 4 aqui que eu coloquei é a incontinência urinária. Então isso é muito comum. É muito comum tanto nas mulheres quanto nos homens e é um fator que causa um certo repúdio das pessoas em relação ao idoso, porque eles estão habitualmente cheirando urina e isso é ruim, isso também é constrangedor ao paciente.
Então, entender isso é importante. O idoso muitas vezes ele fica arredio ao uso da fralda por si só. Ainda mais se ele não tem uma condição dele fazer as atividades básicas de vida diária normais, habituais. E aqui na incontinência urinária entra muito a questão do cuidado. Então, o cuidador é aquela pessoa que desprende do seu tempo em prol do outro. Fazer o que é melhor. E quem já cuidou de alguém sabe o tanto que é difícil a gente cuidar de uma pessoa. E principalmente se a gente não tem um vínculo afetivo. Então, é muito marcante isso no paciente idoso. Isso é um fator de descontentamento. E isso é um fator de agravo à sua saúde. Muitas vezes por maus tratos, eu vou falar lá na frente. Muitas vezes mesmo por vergonha ou por inabilidade de quem trata. Se a gente não está habituado a tratar, a gente geralmente vai comer bola e passar desapercebido nisso. Então, o cuidador ele também precisa ser treinado. Os cursos de cuidadores são cada vez mais importantes. A população vem envelhecendo e as pessoas precisam se habituar a isso. Então, é importante que quando eu tenho um cuidador daquele idoso, eu pergunte para ele, eu tire as informações para saber se ele realmente está apto para aquele cuidado e para aqueles tratamentos necessários, sabe? Depois eu tenho a questão das quedas. Os dados das quedas são importantíssimos. Vocês sabiam que no Brasil 30% dos idosos eles caem pelo menos uma vez ao ano? E 15% têm quedas recorrentes. Então, assim, 1/3 dos idosos caem. É muita coisa. Desses que caem, aqueles que fraturam o quadril, por exemplo, metade não vão conseguir voltar a ter o mesmo status performance de antes. Então é muito significativo. A fratura do quadril, como no nosso caso, ela é muito importante, ela merece muito destaque. A gente tem que ficar muito ligado naquela tríade de dor no quadril, encurtamento do membro e rotação externa. Isso é muito comum, galera. E isso aumenta muito a chance de tromboembolismo, isso de imobilidade, de pneumonia, que é a principal causa de morte nesse grupo de pacientes. E 20% das pessoas que fraturam o quadril, infelizmente, acabam falecendo em consequência dessa imobilidade. Então a queda é um dos eventos dessas síndromes mais importantes e por isso que eu escolhi esse caso clínico para mostrar para vocês a importância que tem a questão da queda. E o que eu faço para evitar a queda? Então assim, o uso de andador ele é importante, evitar o uso de tapetes no domicílio e produtos que sejam pisos que sejam muito lisos. Isso favorece a queda do idoso. Uma atenção criteriosa em relação aos pontos de apoio, tanto no banheiro, quanto na casa, quanto no sofá, em locais onde ele habitualmente está. Por quê? Porque entender a queda é entender que o idoso sofre uma síndrome de fragilidade. A síndrome de fragilidade é essa incompetência do sistema de manter aquele equilíbrio, a homeostase, principalmente motivado por alterações da força motora e perda do seu peso e da sua massa muscular. Quanto mais eu perco massa muscular, mais cansado eu fico, mais incapaz de fazer as necessidades diárias. E o idoso com síndromes de fragilidade, eles são muito suscetíveis à queda. E a queda, ela é muito importante de ser evitada. Eu não tenho um tratamento específico. Os tratamentos ortopédicos naquele osso frágil, eles são muito débeis. Então, eu tenho que prevenir a queda. Tenho que ficar muito ligado nisso. A prevenção, ela é muito importante para evitar esse mal tão importante, sabe? Tem mais uma questão? Tá. Depois disso, eu tenho como sexta síndrome geriátrica importante a questão dos maus tratos. Isso daí é o que a gente, infelizmente, vê muito e na situação de emergência, o emergencista ele tem que estar muito focado nisso. 5% dos idosos recebem algum tipo de maltrato. E o maltrato não tem a ver só com a negligência em relação ao medicamento que não foi tomado, não foi dado.
tem a ver com abuso sexual, abuso financeiro, abuso verbal, agressões físicas. Então isso piora muito todos os pacientes. Metade dos pacientes que sofrem maltrato aumentam muito a chance de reinternações, de morbimortalidade. E em quem é mais comum? É mais comum o maltrato nas mulheres, naquelas que têm mais de 80 anos, e em 90% das vezes o maltrato é de quem? É do familiar que acompanha. Então, esse dado acho que merece um destaque importante, porque quem que maltrata? Alguém da família ou alguém que cuida da pessoa. Então, a gente tem que testar isso. E esses maus tratos, como é que o médico identifica isso? O que a gente tem que ficar ligado para ver? Então, a gente tem que ver em relação a fraturas, que a pessoa pode ter sido, em lesões cutâneas, arranhões, beliscões, em relações a úlceras de pressão. A presença de úlcera de pressão naquele paciente que mora no domicílio com a família geralmente denota que a família deixou o paciente e muitas vezes naquela posição. Pacientes que são cuidados criteriosamente pelos seus familiares, dificilmente eles têm úlceras por pressão sacral, trocantérica. E aí muitas vezes a gente vê úlcera por pressão no couro cabeludo, nas escápulas. Então, é paciente que ficou naquela posição horas, dias, né? Então, o paciente que ele está muito frágil, que ele está muito debilitado e que ele não sofre uma continência familiar adequada, ele está habituado a maus tratos. E a evolução, geralmente, nesses casos é muito ruim e o paciente, ele habitualmente morre mesmo, entendeu? Ele fica tão descuidado e destratado que ele não resiste e acaba falecendo. Galera, o atendimento da abordagem no idoso, ele não foge à regra de todos os outros atendimentos no pronto-socorro. Então, o paciente chegou, a gente faz uma avaliação ampla, a gente tira toda a história do que tem, das coisas que já teve, os medicamentos que toma e também faz uma análise da funcionalidade, do que ele consegue fazer habitualmente sozinho, seu status performance e as questões que modificaram. É muito importante a gente saber todos os medicamentos que toma e se nos últimos dias foram trocados os medicamentos, acrescentados doses, retirados, foram modificados. Por quê? Essas interações vão mudar muito a polifarmácia. E a gente tem que desconfiar também do paciente, porque muitas vezes ele não está tomando o medicamento, ele confunde os medicamentos. Então é importante que traga o remédio para você e como ele toma. Se tem um cuidador, como que ele dá? A gente tem que desconfiar disso sempre, porque muitas vezes eles não dão, entendeu? Muitas vezes ele está tomando o medicamento errado, trocado, ele olha o medicamento pela cor, muitas vezes troca o laboratório de fornecimento e troca completamente o produto. Então o paciente ele não sabe, ele tem que te mostrar. Peça para trazer o remédio que toma. Não acredita só na receita. Pergunta se o paciente sabe ler, entendeu? Como que você pode melhorar isso? Dividindo os comprimidos em caixinhas apropriadas. Chamando o cuidador. Ver quem dá o remédio. Isso é importantíssimo. As interações, elas são responsáveis por grande parte das internações em pronto-socorro. E eu tenho que ter atenção em todas as síndromes básicas. Chegou o paciente, tirei a história, peguei todos os medicamentos que tomam, eu preciso ter monitorização dos sinais vitais desse paciente, checar se temos ou não ocorrência de febre, não esquecer jamais da glicemia capilar, destro ou HGT, importante que a gente faça esse exame, mensure pressão arterial e observe, faça diagnósticos amplos e não tenha dúvida, nessa fase é importante que você investigue, então colhe os exames. Lembre que o paciente idoso, ele
faz habitualmente infecções, então hemograma, urina tipo 1, o EQU e raio-x de tórax são importantíssimos de serem realizados no pronto-socorro, e também os distúrbios hidroeletrolíticos. Então aquele paciente idoso que não vem se alimentando, é comum que ele esteja hipernatrêmico. Então eu tenho que ficar atento a isso. É fácil, coleta o sódio. Aquele paciente que está em uso de medicamento, e muitas vezes o paciente que é idoso, ele já tem um grau de disfunção renal. Alguns medicamentos para insuficiência cardíaca, como espironolactona, que são poupadores de potássio, aumentam o potássio sérico e promovem hipercalemia. Então é importante que eu dose os eletrólitos: sódio, potássio, cálcio e magnésio, e o fósforo. São 3 íons que a gente precisa dosar, fora o sódio e o potássio. A função renal desse paciente, a função hepática desse paciente. Isso é importante, porque assim a gente vai ter certeza do que está acontecendo. E vale lembrar também que pacientes que têm problemas cardíacos, a realização de um eletrocardiograma e muitas vezes de enzimas cardíacas, porque o paciente idoso também infarta. Essa noite, por exemplo, estava de plantão e veio um paciente pra gente, 86 anos, infarto agudo do miocárdio, obstrução de coronária direita, com aumento de enzima, num quadro de delírio, uma confusão tremenda, paciente hipotensa, infarto do ventrículo direito, hipotensa, ela foi responsiva a volume inicialmente, uma paciente de super difícil manejo. E depois de volume acabou estertorando, teve que ligar vasopressor, a pessoa toda... foi um trabalho em equipe realmente para manter a vitalidade daquela senhora. Então, importante que a gente tenha isso como meta, assim, sabe? Então, o paciente, ele teve alteração cardíaca, que eu faça as enzimas cardíacas. CPK, CKMB e troponina, eu acho que valem a pena, entenderam? Então, essa abordagem de fazer os exames iniciais, importantíssimo no idoso, aumentando a chance de eu ter o diagnóstico diferencial. E a gente não pode esquecer das patologias intraabdominais no idoso. Então isso é outra pegadinha que acontece com muita frequência. Muitas vezes vale realmente eu examinar o paciente, ver se ele está evacuando adequadamente em relação ao débito urinário. Isso é fácil porque a gente colhe uma urina tipo 1, mas em relação às evacuações a gente habitualmente esquece, não dá devida importância. E é comum a ocorrência de fecaloma e de abdômen agudo inflamatório na paciente com mais idade. Beleza? Galera, eu acho que do assunto era isso. Curtam aí, entendeu? O nosso vídeo, ele vai ficar depois salvo lá no YouTube como aula. Deixe suas perguntas e suas considerações. Envie o aviãozinho para as pessoas, né? Espero que eu tenha contribuído um pouco com vocês aí com mais uma aula do primeiro plantão em relação ao atendimento do idoso na situação de emergência. Beleza? Beijão para todos vocês. Tchau. Até a próxima.